hoje é dia de falar um pouquinho finalmente do que eu estou achando da câmera do Zenfone 4. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui nesse canal eu falo de fotografia para quem não é fotógrafo, fotografia de celular e outras dicas simples para te ajudar a fazer fotos melhores. E se você quiser assinar, eu tenho um segundo canal também, o link tá na descrição desse vídeo. Como essa câmera tem muita coisa, tem muita função, eu resolvi quebrar essa resenha em partes. Essa primeira resenha é uma resenha geral, com um pouquinho de cada coisa, com o que eu tô achando, o que funciona, o que não funciona. Nos próximos dias eu venho com vídeos menores sobre cada função, só sobre a câmera traseira, só sobre o modo embelezamento, só sobre a super resolução, que aí vocês conseguem tirar dúvidas mais específicas. Esse primeiro vídeo é uma resenha mais geral, até porque senão ia ficar mais comprida que a temporada inteira de Stranger Things, então, né, vamos por pedaços. Como vocês já devem saber, são duas câmeras traseiras e uma câmera frontal, sendo que uma das câmeras é wide, que é diferente do Zenfone 3 Zoom, que uma das câmeras era zoom. Em termos de configuração, a câmera principal, que é a primeira traseira, tem 12 megapixels, 1.8 de abertura, campo de visão de 83 graus, ou seja, mesmo ela não sendo wide, ela é um pouquinho mais aberta, distância focal de 25 mm e o sensor da Sony, que é mágico, né? É incrível esse sensor. Quando a câmera fala que tem sensor da Sony, eu já fico, yay! A câmera wide, que é a segunda câmera traseira, tem 120 graus de ângulo de visão, então ela é bem aberta, ela é quase uma GoPro, tem quase o mesmo efeito, eu vou mostrar algumas fotos pra vocês. 8 megapixels, 2.2 de abertura e 12 mm de distância focal. E a câmera frontal, que vai ganhar um vídeo só dela, tem 8 megapixels também, 2.0 de abertura, 84 graus de campo de visão e 24 mm de distância focal. Vamos por tópicos, como eu sempre faço, que fica melhor. Vamos, primeira coisa, foco. Foco é incrível, não tem muito o que reclamar. Eu já esperava um foco muito bom, porque desde o 2.1, o 3.1, tem sido focos bastante rápidos e também com esse não teve problema. Tanto em situações de muita luz, quanto em situações de pouca luz. Vocês estão vendo aí uma foto tirada no auge do sol e uma foto tirada no anoitecer, e as duas focaram rapidamente, da mesma forma, sem problema nenhum. Vale lembrar que todas as fotos de vídeo estão cruas, tá? As fotos editadas estão no meu Instagram, o link tá embaixo pra quem quiser acompanhar, eu tô postando várias fotos do Zenfone nesses dias, mas as fotos aqui do vídeo estão todas cruas. A fidelidade da cor também não tem problema, eu não esperava diferente, porque desde o 3 ele tem sido incrível na questão da fidelidade da cor. Uma coisa que eu gostei bastante, isso é pessoal, tá, gente? Antes que, ai meu Deus, isso não é um problema nem uma solução. É uma questão pessoal. O 3 e o 4 tem as cores um pouco mais fracas, mas não fracas no sentido ruim. O contraste é um pouco menor. É uma coisa que eu estranhei no começo do ano quando eu comecei a usar o 3 Zoom, porque o contraste dele era mais forte, a saturação das cores era um pouco mais puxada. E pra mim, pra meu tipo de edição, isso complicava um pouco. Tanto que eu até falei num outro vídeo que eu configurei a minha câmera interna do Zenfone 3 Zoom para diminuir um pouco os contrastes, porque pra minha edição, era um pouco puxado. Nesse ponto, o 4 pra mim tá perfeito, porque ele é muito mais parecido com o 3. E não, eu não estou falando da tela, tá, gente? Quando eu falo disso, sempre vem alguém, porque a tela é mais contrastada. Não, eu estou falando da imagem. Se você pegar a foto e colocar no computador, colocar numa outra tela, você vai ver isso também. Não tem nada a ver com a tela, tem a ver com a câmera. Nesse ponto, pra mim, o 4 tá redondinho, que são as cores não tão puxadas, pra mim tá perfeito. Se você gosta de cores mais contrastadas, isso não é um problema, é só você, na edição, puxar mais os seus contrastes, puxar mais as suas cores, e isso não é problema nenhum. Ele fotografa em RAW no modo manual, então pra quem gosta de fazer a edição e quem gosta do arquivo cru, isso também é ótimo. Eu falei disso no vídeo anterior, tem um vídeo aqui da semana passada, em que eu dei 10 dicas pra quem vai usar a câmera do Zenfone 4. Configurações e coisas que você pode usar para melhorar a sua experiência com a câmera. Se você não viu esse vídeo, ele tá aqui em cima no card e embaixo na descrição, então eu não vou me alugar nesse assunto. Mas ele fotografa assim em RAW e ajuda pra caramba. Lu, tem muita diferença entre a câmera comum e a câmera wide? Tem em vários aspectos. Claro, o primeiro deles é o tamanho do espaço que você tem. Vocês estão vendo aí uma foto com a câmera comum, depois com a câmera wide. Vocês conseguem ver a diferença, que o campo de visão da câmera wide é muito maior. Só que a câmera principal, que é a câmera comum, tem uma qualidade maior que a câmera wide. Isso eu já percebi nos testes. Durante o dia, em situações de muita luz e tal, você nem percebe isso com tanta clareza, não é uma diferença que te salte aos olhos. À noite, em situações de luz mais complicadas, eu diria, você percebe a diferença. Essas duas imagens aí eu tirei no sábado, uma com a câmera principal e a outra com a câmera wide. Você percebe que a qualidade da câmera wide já não é tão boa e que a granulação aumentou bastante. A granulação ficou bem mais complicada. Isso que eu usei as duas praticamente na mesma configuração,
Só que a câmera comum e a câmera wide. A wide, ela não se dá tão bem em ambientes noturnos. Até porque exatamente não é para isso que ela foi construída e ela não é tão boa. Como eu falei no começo, o sensor da câmera principal é da Sony. O sensor da Sony é incrível, não tem discussão. O sensor da câmera wide não é Sony. Já que estamos falando de fotos noturnas, vamos lá. Até o Zenfone 3 Zoom, a questão da foto noturna era separada. Era um modo de câmera, a gente tinha lá o modo foto noturna que você tinha que disparar para fazer fotos noturnas boas. No 4, a função noturna é automática, como acontece já em outras marcas. Ele percebe que você está numa situação de pouca luz e ela funciona. E assim, eu não tenho reclamação. Essas fotos que vocês estão vendo aí, eu tirei no sábado, elas estão cruas. Eu só configurei, né? Configurei manualmente, claro, para a luz que eu gostaria. Mas elas estão cruas, e assim, pegou as luzes da cidade, pegou as sombras, pegou todos os tons do pôr do sol, então assim, ó, não posso reclamar. Falando da câmera principal, as fotos noturnas ficam incríveis, elas não tiveram uma granulação muito alta, praticamente não tiveram granulação, você tá vendo aí, você quase não vê. Isso que eu configurei manualmente, eu até dei uma puxada no ISO ali, pra dar uma mudada na cor. Não tem reclamação, eu tinha visto algumas fotos já no turno do Zenfone 4, eu esperava uma câmera muito boa, mas eu fiquei realmente impressionada. Inclusive eu tenho testemunhas, tá? Um amigo meu tava comigo, então eles podem atestar que eu não mexi nessas imagens, elas estão da maneira que eu tirei e a qualidade é muito bacana. Pra quem gosta de fazer time-lapse e coisas do tipo, eu vou fazer, mas eu estou esperando um gimbal chegar, que aí eu consigo um pouco mais de firmeza, mas eu vou fazer. Chega a 32 segundos a velocidade do obturador, a mínima, então você consegue fazer time-lapse bastante incríveis, porque tem uma velocidade bem baixinha. Claro, você tem que ter um tripé, ou um gimbal, ou tá muito firme em algum lugar para conseguir fazer isso bem, mas você consegue. Farei um vídeo só com vídeo time-lapse, espera um pouquinho, né, vem pra série do Zenfone 4. O teste de fogo da tia Lulu, as fotos em movimento, vocês sabem que eu sempre fotografo em movimento com o celular. Não tenho tido problemas com os últimos testes, assim, eu consigo fazer fotos bacanas, mas a linha Zenfone do 3 pra frente tem uma coisa que eu gosto muito, eu já falei isso, não é segredo nenhum, que é a maravilhosa estabilização ótica. Ela é incrível por várias coisas. Quando você tá usando a velocidade do obturador muito baixa, que você precisa estar muito firme, essa estabilização te ajuda muito, porque você consegue fotografar e filmar com mais firmeza. Se a estabilização é só eletrônica, às vezes a vídeo fica tremida, a imagem fica tremida, esse tipo de coisa. Claro que, como sempre, eu peguei o carro, não estava dirigindo antes que alguém venha dar uma de Detran pra cima de mim. Não, eu não estava dirigindo, eu estava inclusive no banco de trás, pra não atrapalhar o motorista, tá? Tranquilo. Eu fotografei com o carro em movimento, como eu sempre faço. Pego o celular, segura firme, às vezes põe num tripézinho se eu achar meio perigoso, e vai fotografando. Muitas vezes eu uso o modo contínuo, de disparo contínuo no Zenfone, que tira até 100 fotos por vez. É só você segurar o obturador e ele vai fotografando 100 fotos por vez. Depois você escolhe o que ficou bom ou não ficou. E funcionou muito bem. Essas fotos que vocês estão vendo aí foram tiradas em movimento e tava numa velocidade de avenida, assim, tava aí o carro indo e eu, né, com o braço pra fora da janela, fotografando, e depois escolhi exatamente o que ficou bom, o que não ficou, o que ficou no ângulo que eu gostaria, e fui só mexendo no ângulo e tal, e fui indo e funciona muito bem. Vocês conseguem ver aí a foto crua e depois a foto tratada, que está no meu Instagram, não esqueçam de me seguir lá. Mas assim, é muito irmão gêmeo do Zenfone 3 que eu gostava muito, e então eu tô bem satisfeita com a câmera. Como falei, essa é uma resenha um pouco mais geral. Nos próximos vídeos eu vou entrar em detalhes na questão da câmera frontal, na questão da câmera wide, onde é que eu acho que ela precisa melhorar, porque ela tem uns pontos ali que ela tem que melhorar. Eu tinha feito um spoiler pra Asus, né, vocês podem ver aqui que eles me mandaram um spoiler uns meses atrás, um pouco antes da câmera chegar. Então eu já tava agoniada, eu já esperava uma câmera muito boa, mas assim, superou as minhas expectativas em alguns pontos, principalmente nas fotos noturnas, que é uma coisa que eu não costumo fazer com o celular, que às vezes eu acho que fica meio capenga, mas ficou incrível. Eu fiquei bastante impressionada, a luz fica muito boa, as cores ficam muito boas, e assim, é o celular que eu tô usando no dia a dia agora, e não penso assim, podia, né, voltar pro Zoom, voltar pro 3, né, porque eram câmeras que eu gostei muito. Não, eu tô muito feliz com a câmera do 4. Só a título de curiosidade, eu vou falar sobre a câmera frontal no vídeo dela, mas vocês estão vendo aí na tela uma gravação que eu e meu amigo fizemos no sábado, eu e o Zé Vitor, vou deixar o link do canal dele aí embaixo. A gente tá gravando aí, claro, a gente tava usando um gimbal, e a estabilização fica um pouco melhor, mas a gente gravou esse vídeo com a câmera frontal do Zenfone 4, a câmera de selfie. Então assim, vocês podem ver que a imagem é muito, muito boa. A gente gravou um pedaço dentro do shopping, com as pessoas olhando, e um pedaço fora, a luz tá muito boa. Vocês vão ver esse vídeo, a gente gravou, na verdade, esse pedaço, é pra um vídeo que a gente fez, que a gente testou o vídeo do Zenfone 2, do Zenfone 3 Zoom e do Zenfone 4 com o gimbal. Vocês vão ver durante a semana esse vídeo, eu tenho que terminar de editar. Mas estão vendo aí, essa imagem é com a câmera frontal
brutal do Zenfone 4. Para quem tira selfie, para quem grava muito, eu fiquei bastante impressionada com a melhora da qualidade das câmeras frontais. E aí temos a primeira resenha do Zenfone 4, como falei, isso vai ser uma série, porque tem muita coisa para falar desse telefone. Para quem tava curioso para saber se eu gostei, sim, eu gostei, estou usando ele todo dia. Antes que alguém fale, tá falando bem porque ganhou o telefone. O 3.1 eu comprei. E falei bem dela mesmo, porque a câmera é boa. Gente, não tá nem aí que eu ganhei a câmera, que fulano me deu a câmera, que a câmera é emprestada. Se a câmera é boa, eu vou te dizer que a câmera é boa. Se a câmera não é, a gente vai discutir isso aí. Fiquem atentos para os próximos vídeos, vai ter mais detalhes das funções. Deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre essa câmera, me ajuda a montar os próximos vídeos. Não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me seguir no Instagram para ver as fotos prontas.